Olá, meus queridos. Aqui quem está com vocês é Bigodon. Muito bem. Meninos, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Vamos em busca do Eldorado do conhecimento através da filosofia. E para isso, nós vamos mudar um pouco de sintonia. Nós estávamos trabalhando em um período conhecido como Idade Moderna, onde excepcionalmente, no início dos nossos capítulos, nós verificamos a questão do conhecimento das metodologias usadas para a obtenção da verdade, supostamente na ciência. Muito bem. A partir de agora, nós vamos estar novamente na Idade Moderna, mas nós vamos falar sobre filosofia política, não mais sobre teoria do conhecimento, e sim sobre filosofia política. E nós vamos denominar esse movimento político dado na Idade Moderna, nós vamos enumerar esse movimento como um período dos contratualistas, os filósofos contratualistas, ou filósofos do chamado contrato social. Para que vocês acompanhem em detalhes aquilo que nós vamos trabalhar, nós vamos estar nas páginas 29 até a página 33. Nós vamos dividir em duas as aulas dos contratualistas. Primeiro, nós falaremos do contexto social, do contexto histórico, na qual estava ocorrendo essa efervescência política, esses ideais políticos criados nesse período. Depois, nós vamos falar sobre a filosofia de Thomas Hobbes. Por fim, falaremos da filosofia de John Locke. Para a próxima aula, nós vamos falar da filosofia de Jean-Jacques Rousseau. E por que eu fiz essa escolha? Locke e Hobbes estão incluídos num contexto histórico muito próximo, que é a Inglaterra no final dos séculos XVI, início do século XVII, e até o final do século XVIII, isso vai até a metade do século XVIII. Portanto, o que os separa ali são aproximadamente 50, 60 anos, e nós veremos que haverá uma diferença diametralmente oposta das ideias de ambos. Um defenderá o absolutismo e o outro defenderá o liberalismo político. E Rousseau ficará por uma segunda viagem, uma segunda aula sobre os contratualistas, principalmente porque Rousseau já tem um contexto social histórico diferenciado daquilo que viveu os ingleses Hobbes e Locke. Rousseau está situado justamente no período próximo à Revolução Francesa. Antes e durante a Revolução Francesa, os ideais de Rousseau serão bastante aclamados pelos franceses e, obviamente, isso perdurará por quase toda a história, inclusive hoje. Muito bem. Vou abrir aqui a aulinha para vocês, meus anjos, essa aulinha sensacional que eu fiz agora. Percebam que não é muito fácil abrir umas aulas, né? Enfim, mas eu sou sempre um sujeito que faz estudos prévios, lida com a tecnologia de uma forma espetacular. Portanto, aí está a nossa aula. Que beleza! Muito bem. Meus anjos, gostaria que vocês seguissem com muito afinco essa aula, que é uma aula que me dá muito prazer. Talvez tenha sido na faculdade, no início dos meus estudos na filosofia, na faculdade, na Unesp, né, onde eu fiz a minha graduação, o momento de maior lucidez que eu consegui ter na filosofia, principalmente em seu início, porque os filósofos que vinham em minha mente no início da graduação eram todos malucos, e os filósofos contratualistas eram mais palpáveis, eram diretamente ligados à realidade. Isso me tranquilizava. A leitura de Hobbes me deu um prazer inenarrável. A de Rousseau nem se fala, a de Locke mais ou menos. Muito bem. Então, estamos vivendo um período que se dá na passagem justamente da Idade Média para a Idade Moderna,
onde houve uma transição nesse processo que é o chamado Renascimento Cultural. No Renascimento Cultural, nós tivemos uma série de pensadores que passaram a propor a ideia de que o homem, por si só, sobretudo a partir da sua racionalidade, pudesse transmitir uma ideia segura sobre a sua realidade, ou pudesse constituir uma ideia segura sobre a sua realidade. Não estou falando apenas da ciência, estou falando também no aspecto social, no aspecto político, na estética, em todas as dimensões do conhecimento humano, estaria lá o homem para tentar colocar em prática a sua visão de mundo, sem que tivesse uma intervenção direta de fatores, como nós chamamos na filosofia, de fatores sobrenaturais. Deus, a própria igreja e assim por diante. Era o homem desnudo da sua relação com a igreja, não em sua totalidade, evidentemente, mas a sua racionalidade estava desperta, a sua racionalidade estava livre para que ela pudesse se autenticar e descobrir justamente aquilo que nós temos de mistérios sobre a realidade. Nós chamamos esse processo de racionalismo, a exaltação do racionalismo humano, a exaltação da capacidade do homem em conferir atributos, em criar conceitos, em criar soluções em todas as áreas que abrangem as relações humanas. E, evidentemente, que dentro desse contexto da valorização da razão humana, nós temos um contorno especial que nós chamamos de humanismo, que é o humanismo, meninos. O humanismo é a valorização humana, é como se nós tivéssemos realmente uma capacidade ímpar em relação a outros elementos da natureza, outros grupos existentes na natureza, e também outros animais. Nós fôssemos seres especiais, capazes de mudar as relações presentes e, sobretudo, futuras da humanidade. Não só da humanidade, nós percebemos, mas também da própria natureza e da própria realidade. Muito bem? Então, estamos nesse contexto histórico e começou-se a haver uma série de perguntas, uma série de questionamentos nesse período sobre aspectos que giravam em torno das relações humanas diretamente ligadas à política. Muito bem. Começou-se a discutir o que era política novamente. Nós passamos por um período de grande obscurantismo nas relações humanas, sobretudo no aspecto político. Nós tínhamos uma descentralização política, sobretudo na Idade Média. Nós tivemos uma sobreposição de grupos sociais até chegarem ao poder, serem denominados de monarcas, serem denominados de reis. Então, o conjunto de relações políticas na Idade Média, passando para a Idade Moderna, além de estar em uma transformação, não estava factualmente regrado dentro daquilo que se pretendia como idealização daqueles que pensavam sobre a realidade. Muito bem. Então, alguns temas passaram a ser discutidos entre filósofos políticos. E os temas centrais que eu enumerei aqui para vocês, que está na segunda linha, são justamente a ideia do Estado de Direito. O que significa o Estado de Direito? Significa que em um Estado de Direito as pessoas seguem leis. Essas leis, elas estão ligadas a um interesse comum. E esse interesse comum, obviamente, faz com que a sociedade seja muito mais harmônica, muito menos convulsiva, caótica. Então, as leis permitem que no Estado de Direito as pessoas vivam conforme ela e vivam dentro de uma normalidade, de uma certa harmonia dentre as relações sociais. Nós vamos estudar também a natureza humana. Afinal de contas, somos seres maus por natureza, ambiciosos, gananciosos, ou somos seres bons por natureza? O fato é que a sociedade nos corrompe. De alguma maneira, nós temos que nos situar, e os pensadores desse período, os filósofos contratualistas, vão refletir sobre esses aspectos. Quem somos nós, seres humanos? Somos seres bravios,
revoltosos, voltados à guerra, ou somos seres bons que, com o passar do tempo, nós nos tornamos maus por conta de uma relação desapropriada na sociedade? Muito bem, nós vamos também estudar a passagem do estado de natureza para o estado civil, meninos. Isso é muito importante. Vejam, segundo os filósofos contratualistas, nós temos duas categorias de estados que o homem pode se encontrar. O estado de natureza seria o estado onde o homem não está subjugado por leis. Nesse estado de natureza não existem leis. Vive-se a Deus dará, vive-se se apoiando na força, na guerra, na imposição. Não há um equilíbrio entre as pessoas. Já no estado civil, as pessoas seguem leis. Elas se propõem a constituir algumas leis, e dessas leis há uma espécie de regulação da ordem social. Passamos a estar submetidos às leis. No estado civil, somos chamados de seres civilizados. Esses seres civilizados, eles estão subjugados à lei. Eles estão, obviamente, sendo colocados dentro de um processo de constituição, onde todos têm os seus direitos e deveres e devem obedecer essa legislatura na qual eles se encontram. Muito bem, esses são os temas centrais dos filósofos contratualistas. Meninos, eu coloquei um quadrinho que vem a seguir, que é muito interessante para nós entendermos aqui, para nós dimensionarmos de uma maneira bastante ampla o que é o contratualismo político. Se esses filósofos são chamados de contratualistas, se eles estudam as relações humanas dentro do ambiente social, se eles estudam o aspecto anterior da formação de um Estado com leis e posterior à formação de um Estado com leis, nós temos que entender o que é esse contrato que nós fazemos para que nós possamos nos submeter às leis. Portanto, nós definimos contratualismo político ou contrato social, o pacto criado pelos indivíduos com a finalidade de estabelecer, através de um Estado, leis e regras necessárias para que se possa gozar de garantias sobre a própria existência. Então, o Brasil, ele possui um contrato social. Nesse contrato social, nós elegemos deputados e senadores que vão compor a instituição política do legislativo, e lá vão ser criadas leis para que todos, de um modo geral, possamos usufruir delas e ter garantias sobre a sobrevivência, sobre as relações sociais, sobre a segurança, sobre a educação, sobre a saúde, etc, etc, etc. Então, esse contrato social é uma constituição onde se estabelece os parâmetros das relações coletivas a partir de leis. Ok, meus anjos? Seguimos, então. Nós temos aqui 3 filósofos contratualistas que nós vamos estudar. À esquerda de vocês está Thomas Hobbes, à direita está Jean-Jacques Rousseau e no centro está John Locke. A Antônia me disse que John Locke é o homem mais bonito que ela já viu. Homens que não se pareçam com John Locke, obviamente, são homens desprovidos de beleza, segundo ela. Que homem lindo, disse Antônia sobre John Locke. Eu não deixaria ela se casar com John Locke, nem com Thomas Hobbes, e muito menos com Rousseau, e muito menos com o Arthur, e muito menos com o João, e etc. E o Rodrigo, essa turminha, pode esquecer, tá? Então, vamos seguir falando aqui dos contratualistas. Seguimos, então. Que homem é Thomas Hobbes? Eu fiquei apaixonado pela filosofia dele, meninos. É uma leitura fácil, é uma leitura atraente, é uma leitura simples e é uma leitura contextualizada sobre a história que nos garante um entendimento claro sobre aquilo que estava ocorrendo naquele período. Thomas Hobbes é chamado de filósofo absolutista. Todos nós sabemos que o absolutismo é um sistema de poder onde o rei ou o príncipe ou o governante ocupa um status de governo absoluto. É dele que se extrai as leis, é dele que se extrai as vontades, as relações sociais e assim por diante. Há uma centralização do poder. E Thomas Hobbes defende o absolutismo.
Por que Thomas Hobbes defende o absolutismo? O que passava na cabeça dele? Thomas Hobbes viveu no auge do período absolutista na Inglaterra. Viveu no período em que Elizabeth I era rainha da Inglaterra e havia conquistado vitórias magnânimas, incríveis, justamente com sua armada, com sua esquadra naval, derrotou os espanhóis na invencível armada e a Inglaterra se tornou uma grande dominadora dos mares do mundo nesse momento, e isso foi feito durante o absolutismo. E é evidente que Thomas Hobbes, como ele fazia parte desse conjunto de pensadores dentro do seio absolutista inglês, ele acabou criando uma obra que defendia o absolutismo como sistema político dentro da Inglaterra. Muito bem. Thomas Hobbes foi o primeiro filósofo a fundamentar a ideia de pacto social, ou seja, que as pessoas deveriam fazer um pacto, um conjunto de relações de interesses mútuos para constituir leis, para que houvesse uma garantia de sobrevivência, uma garantia de relações harmônicas dentro de um seio social. Muito bem. E passou também a denominar que o homem, quando ele não está submetido a leis, quando ele não se encontra regido por leis em um ambiente social, ele se encontra no estado de natureza, é um tal de todos contra todos. Não há regulamento, não há regras, não há descrição nas relações sociais e, obviamente, ele propunha a passagem do estado de natureza para o estado civil, onde lá haveriam leis e essas leis, obviamente, tornariam a vida social muito mais equilibrada. A obra que descreve todo esse processo de constituição na filosofia de Hobbes é o Leviatã. Vamos sintonizar quem é esse Leviatã, meninos. Se alguém já leu o Antigo Testamento, em Jó, estará descrito a figura do Leviatã, que era uma espécie de monstro marinho invencível. Esse monstro marinho, ele dominava, ele era um ser dominante, ele era um ser que possuía poderes capazes de matar ou de dominar qualquer outro tipo de animal dentro do ambiente marinho. Então, nós vamos fazer uma relação da figura do Leviatã com a figura do rei, esse ser dominante que é capaz de ser justo e transmitir às pessoas as leis necessárias para que haja um equilíbrio dentro do conjunto de relações sociais a partir do sistema absolutista. Seguimos um pouco mais. Vamos, passo a passo, agora entender a filosofia política de Hobbes. Muito bem. Então, como eu disse a vocês na ideia anterior, na obra Leviatã, Hobbes defende a ideia de que o homem, no estado de natureza, está submetido às instabilidades e misérias inerentes à sua condição. Vive numa situação de guerra de todos contra todos, movido por paixões pessoais, desejo de poder e egoísmo, sem leis que expressem os desvarios da raça humana. Diz Hobbes, homo homini lupus. No estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Ou seja, no estado de natureza, quando não há leis, se nós vivemos sem as relações de leis, segundo Hobbes, a tendência é que nós passamos a nos destruir. Que nós passaremos a nos encontrar em um estado caótico de relações sociais. O homem, por natureza, ele é egoísta, ele é ganancioso, ele é destemido e nada impede que ele mate outro homem por conta de uma conquista, de uma guerra, de um espaço e assim por diante. A solução para isso, a solução para o fim desse estágio ou desse estado de guerra que o homem se encontra no seu estado de natureza, é estabelecer aquilo que nós chamamos de pacto social. As pessoas de um ambiente, de um determinado espaço geográfico, se unem para determinar um pacto social. E para isso, nós precisamos, desse pacto social surgirá um conjunto de leis que serão fundamentais para que as relações dentro desse espaço geográfico seja limitada e, portanto, seja satisfatória para as relações humanas que se formarão dentro desse chamado Estado Nacional. Então, vejamos,
A paz e a harmonia social se estabelece a partir de um pacto em que os indivíduos cedem parte da sua liberdade em troca do estabelecimento de um poder centralizado, na figura de um soberano. Para o pacto não ser rompido, o soberano precisaria de força e poderes absolutos sobre a vida, a propriedade e a aplicação da justiça. Esse controle deve visar o bem comum. Com efeito, o homem deixaria de ser o lobo, não os lobos, né? O lobos do homem, o lobo do homem. Percebam, portanto, meus anjos, que uma vez a passagem do estado de natureza para o estado civil exige que indivíduos se unam para determinar um conjunto de leis necessárias a si mesmo e promover uma espécie de harmonização desse ambiente. A escolha do modelo político, segundo Hobbes, a escolha ideal seria o absolutismo, colocar acima de todos os indivíduos um sujeito capaz de regular as relações humanas dentro desse espaço. Esse indivíduo teria plenos poderes e o objetivo desses poderes era justamente tornar as relações humanas de certa forma amistosas e levar a todos eles o bem comum. Portanto, dentro do Estado civil, colocar-se-ia o absolutismo como a forma de poder e o conjunto de leis relacionadas ao absolutismo faria com que, nesse espaço onde as pessoas fizeram o pacto social, não houvesse mais injustiças, não houvesse mais conflitos demasiados entre as pessoas, porque ali haveria um Leviatã, haveria um rei que cuidaria do bem comum para que nada saísse da sua ordem e, obviamente, nós não nos encontrássemos novamente num estado de guerra. Certo, meus anjos? Esse, portanto, foi o nosso querido John Locke, o nosso querido Thomas Hobbes, filósofo absolutista. Muito bem. Agora vem o futuro namorado da Antônia, o primeiro e último namorado da Antônia que existirá na face da Terra. Muito bem, esse é John Locke. Meninos, ao contrário de Thomas Hobbes, John Locke ele defende o liberalismo político. Ele não acredita que a centralização política, ou seja, o sistema absolutista, seja capaz de abarcar todos os interesses da população. Para que um ambiente, obviamente, seja civilizado, onde haja um conjunto de leis satisfatórias, é necessário que as pessoas desse ambiente participem ativamente das decisões do seu Estado. Obviamente que John Locke está propondo aquilo que nós temos hoje, basicamente aquilo que nós temos hoje, que é o parlamento. O que é o parlamento? Nós chamamos aqui no Brasil de Câmara dos Deputados ou Câmara dos Vereadores. É o ambiente onde se discute entre os pares, entre as pessoas, qual é a melhor forma de levar o bem comum a todos eles. Através de leis, obviamente, de um conjunto de leis, se faria presente o interesse de todos, obviamente, a partir da escolha de alguns deles que ocupariam o sistema legislativo ou o parlamento, e lá se constituiriam leis fundamentais às boas relações humanas. Muito bem. Percebam que Locke, meninos, ele é posterior à figura de Thomas Hobbes. E percebam que na Inglaterra, depois do absolutismo, nós tivemos duas revoluções. A primeira foi a Revolução Puritana e a segunda foi a Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, no final do século XVII, o liberalismo político, ou seja, o parlamento passa a dirigir a Inglaterra. O rei reina, mas não governa. Agora, quem dá as cartas politicamente e quem define as relações jurídicas e legislativas da Inglaterra a partir de agora é o parlamento. Então, vamos às ideias de John Locke. John Locke, ele difere de Thomas Hobbes em quase todos os aspectos. Um deles é justamente esse. Ele acredita que o homem no estado de natureza, ele não é mau. Pelo contrário, percebam que
Diferentemente de Hobbes, para Locke, o homem não é mau, e sim um sujeito que nasce bom, em busca da felicidade. Então, nós temos no estado de natureza, segundo Locke, um homem bom, que vive de acordo com os princípios da própria natureza, que vive uma espécie de liberdade natural, de acordo com as leis naturais, vive de acordo com o que a natureza estabelece para esse sujeito. Ele não é um sujeito mau, pelo contrário, ele é um sujeito até de certo modo solidário, que consegue viver em conjunto de pessoas e consegue produzir sobrevivência a um conjunto de pessoas, como é o caso da família, por exemplo. Então, talvez, segundo Locke, Hobbes tenha viajado. Segundo Hobbes, o homem é mau por natureza e ponto final. Segundo Locke, não. Pelo contrário, nós estamos apenas submetidos às leis naturais. A natureza é quem determina quem nós somos, o que nós seremos e quanto nós sobreviveremos. É interessante notar que, em um determinado momento, Locke diz o seguinte: mas, apesar da bondade humana, da busca pela felicidade que é comum no homem natural, ou seja, no homem que ainda não está submetido a um conjunto de leis, pode ser que esse homem, em algum momento, se encontre em um estado de guerra. O que significa isso, meninos? Percebam, imaginamos que nós não temos leis em Balsas. Eu sou dono de um conjunto de terras e, obviamente, eu preciso de mais terras para ampliar a minha sobrevivência, já que a minha família cresceu. Tenho 22 filhos. Vamos lá. O meu vizinho também tem um conjunto de terras onde ele produz, etc. Haverá um momento que nós vamos chocar os interesses nesse espaço. Se nós formos chocar o interesse nesse espaço, é evidente que nós vamos entrar num estado de guerra. Ou seja, o interesse pela sobrevivência é mútuo. Disso, obviamente que a partir disso, então, o estado de natureza, segundo John Locke, pode se tornar um estado de guerra. Então, nós não temos como defender a propriedade, nós não temos como defender a dignidade humana e nem a liberdade humana de uma maneira sólida no estado de natureza, apesar da bondade humana. Então, o que Locke sugere? Locke sugere que nós devemos, assim como Thomas Hobbes disse, criar uma passagem do estado de natureza para o estado civil. O que é o estado civil? É o estado composto por leis, onde se organizam as relações humanas e tenta-se viver através de um bem comum. Muito bem, vejamos na íntegra aqui a ideia de Locke. É para evitar a queda em um estado de guerra que os homens instituem uma autoridade comum e imparcial que possa organizar as relações entre os indivíduos. Muito bem. No estado civil, a liberdade consiste em viver sob as regras do poder legislativo, que são iguais para todos que vivem naquela sociedade. Então, vamos lá. Nós estávamos num estado de natureza, homens, por sua própria liberdade, vão decidir criar um pacto social. Esse pacto social vai ser feito dentro de um espaço geográfico. Vamos situar aqui a Inglaterra. Nesse espaço geográfico, pessoas vão ocupar instituições políticas e lá vão criar leis que, evidentemente, sejam de interesse comum a todos nós. Percebam, portanto, que as leis são estabelecidas no Estado Civil conforme o consentimento geral, visando preservar os direitos naturais do homem, a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Vamos por parte. A liberdade. Eu não posso ser escravizado, eu não posso ser dominado, eu tenho todo o direito de aferir as minhas crenças, sejam elas o catolicismo, o islamismo, o protestantismo. Eu tenho total liberdade e total arbítrio sobre eu, individualmente. Muito bem, tenho a liberdade de participação política, de decisão do meu Estado e assim por diante. Todos somos iguais perante a lei. A igualdade, portanto, a defesa da igualdade é que todos somos iguais perante a lei. Não há privilégios.
Em alguns países, isso parece uma coisa fantasiosa, como o Brasil, né? Privilégios se somam no Brasil. Em alguns países, nós observamos que há um fator menor desses privilégios. Mas o fato é que todos nós, de A a Z, somos iguais perante a lei. Temos direitos e deveres perante a lei. E, segundo Locke, há um tema fundamental a ser discutido com bastante ênfase, que é a garantia da propriedade privada. No liberalismo político, uma das leis que deve ser colocada em prática para que se preserve o ser humano e o bem comum é o direito à propriedade privada. Veja que interessante, meninos. Nós vamos à exaustão discutir o valor da propriedade privada. Para Locke, a propriedade privada ela é fundamental para a garantia da sobrevivência. Eu, que com o meu trabalho realizei uma transformação da natureza, e dessa transformação eu saí de um ambiente inóspito para criar um ambiente produtivo, tenho todo o direito de dizer que essa terra é minha. Portanto, a questão da propriedade privada, para Locke, é um tema que respinga continuamente nos vestibulares. É um tema de vital importância ainda hoje para nós, para que nós possamos entender qual é essa realidade existente nas relações do homem com o direito de possuir os seus bens, de possuir a sua própria propriedade. Então, meninos, veja que interessante aqui em Locke. Primeiro que a propriedade privada ela é legítima porque ela é capaz de nos assegurar a sobrevivência. Segundo, que eu disponho da minha força de trabalho para transformar um ambiente inóspito em um ambiente produtivo. Evidentemente que isso permite que eu sobreviva e permite que eu amplie a sobrevivência de outros mais. Então, Locke defende a ideia de que cada pessoa tem o direito à propriedade que conquistar com o próprio trabalho. O direito à propriedade é um direito inalienável. Perceba que no estado de natureza, onde não há um conjunto de leis, se eu produzo e transformo essa minha propriedade em uma propriedade produtiva e demarco esse ambiente, eu não tenho garantias legais de que essa área não vai ser invadida, de que essa área não vai ser dominada por outro. Por isso que as leis são fundamentais para definir a propriedade privada como legítima. Se eu entrar em sua casa hoje, invadir a sua casa, obviamente que eu estou invadindo a sua propriedade privada. Se o seu pai planta e colhe, seja o produto que for, e alguém invadir essa área, obviamente essa pessoa acabará sendo punida pela legislação, porque o direito à propriedade, segundo consta em nossa Constituição, em nosso contrato social hoje, ela é legítima. E, obviamente, que essa é uma tradição lockeana. Essa é uma herança da filosofia de John Locke. Portanto, para Locke, o homem aceita submeter-se ao Estado civil para, acima de tudo, defender sua propriedade e sua liberdade de usufruí-la. É muito interessante isso. É uma moral bastante negociável, né, meninos? Nós podemos trabalhar muito essa ideia de propriedade privada, até porque o próximo filósofo que nós vamos trabalhar, que é justamente Jean-Jacques Rousseau, diz que a propriedade é o grande mal da sociedade. Foi a partir da propriedade privada que nós nos tornamos seres maldosos, nós somos corrompidos pela ganância, etc. E tal. Então, é um tema que vai dar e que vai nos permitir um debate bastante significativo entre nós e espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Do mais, meus anjos, eu gostaria que vocês fizessem no seu livro, aqui a página 28, a partir das ideias que nós trabalhamos. Pouco a pouco nós vamos corrigindo os exercícios e eu gostaria que vocês se debruçassem em seus livrinhos e tentassem elucidar as principais ideias e as principais dúvidas dos filósofos contratualistas para que nós possamos bater um papo aqui no nosso WhatsApp, tá? Um beijo, eu amo vocês, estou morrendo de saudade. El Bigodão.